Conhecimento, estudo detalhado da Palavra de Deus. Apresentação, Auxiliar Jefferson. Bom dia, bom dia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o irmão Jefferson, atual dirigente da Igreja O Brasil para Cristo, em Caiçara do Norte, na Avenida 1, né? E nós estamos aqui na Rádio Play FM, seguindo no programa Crescendo na Graça e no Conhecimento, e dando sequência à nossa série sobre os estudos bíblicos, e o nosso foco atualmente é sobre o livro de Mateus. E também a gente está no capítulo 23, né? Dando sequência ao capítulo 23, a gente já está no finalzinho do capítulo 23, no versículo 34, e logo após daremos sequências já no capítulo 24, né? Embora pareça que ficou meio quebrado, mas não. O capítulo é até uma coisa lógica, mas às vezes a gente não percebe, né, que o capítulo 23 o capítulo 24 é sequência do capítulo 23, porque Jesus ele fala sobre o envio no finalzinho do capítulo 23. Jesus fala sobre a desolação de Jerusalém. No capítulo 24, os discípulos pedem mais detalhes e aí Jesus dá aquele grande discurso, né? No capítulo 24 e no capítulo 25 de Mateus, que é conhecido como o Pequeno Apocalipse. Alguns dos três grandes discursos de Mateus tem do capítulo 5 até o 7, que ali fala sobre a natureza da igreja. No capítulo 13, aquelas parábolas de Jesus, fala sobre a aparência da igreja, a aparência do reino. E no capítulo 24 e no 25 vai falar sobre a revelação do reino, né? Quando Jesus vier em seu reino e vai revelar o seu reino. Então, não fique pensando que às vezes você lê a Bíblia e pensa que ali é um monte de textos jogados, colocado num liquidificador, misturado, e não tem nenhuma relação um com o outro. Os versículos eles são divididos em si mesmo, eles não têm nenhuma coligação um versículo com o outro, mas isso não é verdade. Os versículos, os textos bíblicos, eles têm uma ligação entre uns e outros, né? Eles têm, chama isso coesão, eles são muito coesos entre si. E às vezes a coesão tem umas coesão bem, que a gente chega até o absurdo, né? Que às vezes coisas que é dita lá em Gênesis tem a resposta lá em Apocalipse. Então a Bíblia não é um livro feito de uma coxa de retalho, né? A Bíblia é um livro totalmente coeso. Então vamos prosseguir aqui nosso ensino, né? Nosso estudo. Vamos aqui, Mateus capítulo 23, versículo 34, que diz: Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e um deles matareis e crucificareis, e outros perseguireis de cidade em cidade. Então Jesus está falando, né? Jesus já havia avisado aos seus discípulos que eles seriam perseguidos. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, e Lucas capítulo 11, versículo 49, Jesus diz, né, que os discípulos do Senhor seriam enviados como ovelhas entre lobos. Então, isso mostra, né, o perigo que ser discípulo do Senhor significa, né? Você é como uma ovelha entre lobos. Você está sendo... Paulo diz, né, que somos como ovelhas mudas entregues todo dia ao matadouro, né? Então nós somos como ovelhas entre lobos. E é por isso que Jesus diz que muitos de nós seremos mortos por fazer o mal? Não. Simplesmente por termos feito o bem, né? Por aceitarmos a verdade.
Então nós combatemos a mentira com a verdade. Versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Então Jesus fala, né? Jesus ele não coloca essa ordem em vão. Por quê? Porque nós sabemos que a sequência dos livros bíblicos, no Antigo Testamento, é diferente a sequência que nós cristãos usamos e que os judeus usam, né? No nosso cânon, embora tenha os mesmos livros, a sequência é um pouco diferente. Os judeus eles começam com Gênesis, como nós, e terminam em 2 Crônicas. A razão disso eu não vou poder espousar agora, né? Mas enquanto nós começamos de Gênesis e terminamos em Malaquias. E você vai ver aqui interessante, né, que Abel foi na Bíblia hebraica, o primeiro homicídio, a primeira pessoa morta é Abel, né? A primeira pessoa morta que tem o derramamento, que é morto por derramamento de sangue, que é assassinado, é Abel. E a última pessoa morta na Bíblia hebraica, na sequência hebraica, é Zacarias, lá em 2 Crônicas, capítulo 24, do 20 ao 22. Então aí você vê uma coisa interessante, né? Que esses homens eles foram mortos porque eles estavam fazendo alguma revolta, eles estavam adulterando, fazendo alguma coisa de errada. O motivo da morte de Abel foi porque ele adorou o Senhor como ele devia, né? E seu irmão com raiva, por quê? Porque a adoração de Caim não foi recebida, porque Caim não adorou Deus como deveria. Qual foi a atitude de Caim? Matar Abel. E Zacarias, esse Zacarias, lá que foi morto lá em 2 Crônicas, ele foi morto por pregar a palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente tem um pensamento, né, de que a gente seguindo a Jesus, todos os nossos problemas acabarão. O Evangelho Tabajara, né, aceite Jesus que se você tem algum problema, seus problemas acabaram, né? Aceite Jesus. Não, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam, né? Por quê? Porque Deus sabe o melhor para nós, né? E a nossa história não é só aqui, né? Então esses homens eles foram mortos por quê? Porque eles foram fiéis. E tem um evangelho o evangelho da prosperidade, em que diz que se você está sofrendo é porque você não está sendo fiel o suficiente. Então, o que é que você me diz do próprio Jesus Cristo, que morreu na cruz por ser fiel? E Jó, que sofreu o que sofreu sem motivo nenhum. E o próprio Paulo, né? Paulo, que foi um dos homens que mais pregaram o evangelho, Paulo ele deveria ser um homem rico, um homem próspero, mas na visão do mundo, Paulo não foi, né? Porque se você for ler o livro de 2 Coríntios, que é o livro que Paulo conta a autobiografia de Paulo, ele fala de muitos sofrimentos, né? Então, Jesus, é isso que Jesus quer dizer aqui, né? Que esses homens eles morreram porque eles foram fiéis. Versículo 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Aí, alguns críticos de Jesus dizem assim, mas isso não aconteceu naquele tempo. Mas você tem que entender que existem dois significados de geração, né? Duas aplicações de geração. Tem a geração no sentido horizontal e tem a geração no sentido vertical. A geração no sentido vertical representa todas as pessoas que viviam naquela época. Todas aquelas pessoas que viviam naquela época. Nós vivemos uma geração. Você faz parte da minha geração, né? Não importa quantos anos você tem, porque você está vivendo na mesma época que eu.
Mas Jesus está se referindo aqui na geração no sentido vertical, né? Porque significa, a geração no sentido vertical significa o quê? Os ascendentes e descendentes de uma determinada pessoa ou grupo. Ele não está falando aqui nessa geração, não está dizendo assim no sentido horizontal, aquelas pessoas daquela época, mas no sentido vertical. Todas aquelas pessoas daquela raça, não importa qual época eram, né? Porque vou me explicar melhor para você. A geração, no sentido de Jesus estivesse nos dias de hoje e dissesse assim, tudo isso acontecerá nessa geração. Então se ele estivesse falando no sentido horizontal, era todas as pessoas do mundo que vivem no ano de 2020. Mas se ele estivesse falando no sentido vertical, todas as pessoas dessas gerações, então ele estava falando de todos os brasileiros, não importando em que época fosse. Você entendeu? Aí versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quisesses. Então Jesus ele exclama, né? Você já sabe, né, que no texto antigo não existia um ponto de exclamação, não existiam fontes altas, né? Então, para que o escritor ele quisesse enfatizar alguma coisa, ele repetia a palavra. Quando Paulo encontrou com Jesus no deserto de Damasco, Jesus disse, né, Paulo, Paulo, por que me persegue? Quando Jesus ele quis chamar a atenção de Marta, lá na casa de Marta, naquele caso, assim, Marta, Marta, muitas coisas, você se preocupa com muitas coisas, mas só uma é importante. Então Jesus aqui ele estava exclamando para a cidade, né? Querendo chamar a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. A cidade santa, né, a cidade santa que comete crime contra os santos, né? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das asas. Aqui existem muitas referências sobre ficar debaixo das asas do Senhor, né? Muitas vezes o Senhor, né, nas Escrituras, ele é representado como uma figura masculina, né? O pai, o rei, o noivo. Mas aqui Jesus ele usa uma figura feminina para representar a si mesmo, né? Uma das poucas vezes que Jesus usa uma figura feminina para representar a divindade. Então, ele diz que é como uma galinha, né? Tentando demonstrar o cuidado que Deus tem pelo seu povo. E é interessante, né, que a galinha é uma criatura, de certo modo, tão frágil, né? E mesmo assim ela coloca os seus pintos debaixo das suas asas, ela dando sua vida para proteger aqueles pintos, né? E às vezes até uma tentativa vã, né? Porque por qualquer esforço, qualquer animal pode muito bem matar uma galinha, um animal mais ou menos forte pode matar uma galinha e devorar todos os seus pintos. Então a galinha ali, ela está ali protegendo seus pintinhos, mas ela de certo modo ela tem consciência que ali ela está arriscando a sua vida. Então Deus, ele dando tudo de si, se Jerusalém quisesse, para que a sua vida fosse salva, né? E as asas do Senhor, ela tem grande arcabouço, né, nas Escrituras. A gente vai ver lá em Ruth, capítulo 2, versículo 12, ou que fala sobre Boaz, que colocou seu manto sobre Ruth, e ali representava que um convite de casamento. Quando um homem colocava um manto sobre a mulher, passava o manto, né? Ali representava a
as asas sobre a mulher representavam que ele estava pedindo aquela mulher em casamento. E lá no Salmo 91, né, o famoso Salmo 91, né, que diz que debaixo das asas do Senhor, o Senhor nos protegeria debaixo das suas asas. Salmo 91, versículo 4. E aqui também pode muito representar as asas dos querubins lá na Arca da Aliança, né? Porque a glória do Senhor ficava sobre os querubins e Jerusalém poderia muito bem ficar debaixo das asas dos querubins, né? Protegido pelo Senhor. Então, e não quiseste, né? Como Oséias capítulo 1, Oséias capítulo 11, versículo do 2 ao 7, que diz que a Jerusalém cada dia mais havia se afastado do Senhor, né? E o Senhor estava buscando por Jerusalém. Aí versículo 38, e eis aí abandonada vós e a vossa casa, pois eu vos declaro que desde agora de nenhum modo me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então fala, né, que Jesus iria abandonar, o Senhor iria abandonar a nação de Jerusalém, né, de Israel. E é isso que a gente vai ver no próximo capítulo do Evangelho de Mateus, né, no capítulo 24, que vai te contar como é que será todo esse processo de abandono entre Jerusalém e de abandono que Deus vai fazer com Jerusalém. Versículo 34. Pois eu vos declaro que desde agora, de modo nenhum, me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então aqui, né, diz que Deus, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles abandonariam a terra de Israel, né, a nação de Israel. E é isso que nós vemos hoje, né, lá no livro de Romanos, na seção, a gente sabemos que os livros da Bíblia são divididos por seções, existem divisões dentro dos livros, e lá no livro de Romanos, capítulo 9, 10 e 11, são os capítulos dispersionais do livro de Romanos, e eles falam sobre o tratamento de Deus com Jerusalém. Romanos 9 conta o tratamento de Deus com Jerusalém no passado. Romanos 10 conta o tratamento de Deus no presente. E Romanos 11 conta o tratamento de Deus no futuro, né, na vinda do Cristo. Então, lá em Romanos 11, capítulo 25, Romanos capítulo 11, versículo 25, Paulo diz que o endurecimento com Jerusalém foi só uma parte, né, foi só em partes. Então, Jesus, é isso que Jesus quer dizer, né? Que ele vai abandonar Jerusalém, Israel, mas não para sempre, né? Um dia Jesus ele vai voltar a tratar de novo com Israel. E nesse meio tempo ele está tratando diretamente com a igreja, né? Nós agora somos o povo escolhido de Deus. E vai haver um tempo em que a igreja vai ser arrebatada e Deus novamente vai voltar a tratar com o povo de Israel, né? Então, essa aqui foi a finalização do capítulo 23, embora fosse poucos versículos finais, né? Mas deu bastante tempo, deu bastante material. Então no próximo bloco nós vamos dar início ao capítulo 25, né, que é o capítulo conhecido como o Pequeno Apocalipse. E também aqui quem está falando é o irmão Jefferson, né, da igreja, atual dirigente da igreja O Brasil para Cristo da Avenida 1. E nós temos cultos, né, todas as terças, quintas e domingo. Nesse domingo, excepcionalmente, né, em razão das eleições, nós não teremos culto. Mas terça-feira nós teremos culto de ensino, que nós estamos começando uma série sobre